Se você caiu aqui de um paraquedas, sou Alan, já competi no fisiculturismo faz uns 2 ou 3 anos, faz um tempinho aí. Essa aqui foi a foto de quando eu tava no palco. E apesar de ter sido bastante tempo que eu me preparei, que eu treinei com dieta, treino, disciplina e tudo que você já deve ouvir falar para quem entende um pouco mais a fundo sobre isso, ou para quem viu notícias de polêmicas sensacionalistas que sempre aparecem por aí. Eu competi, mas hoje não compito mais e queria compartilhar com você que está nesse projeto de querer competir, ou se você já compete ou não compete mais, se sentir conectado com essa história que eu passei, que na verdade é uma história muito de comparação, de querer, eu diria, correr atrás do próprio rabo, talvez andar em círculos, não sei. Mas para vocês entenderem o contexto de tudo isso, talvez você que está ouvindo já passou por isso. Eu comecei a treinar com a primeira vez mesmo foi com 12 anos e naquela época lá a gente não tinha tanto conhecimento do que era fisiculturismo, mas tinha muita gente que postava o físico e com edições tipo Ziz, que tava na balada, que tava feliz, cheio de amigos, naquela época cheio de mulher. E eu com 11 anos, 12, vi, pô, é isso que eu quero. É, a imagem que está sendo vendida para mim é como se aquilo fosse a busca da felicidade. Então é isso que tá me faltando, é um físico, é um shape. E eu peguei bem aquele começo da internet, época do começo não, mas o meio, época do Orkut, Tumblr, então bastante formas de ver histórias de pessoas por meio de imagem, vídeo, algo que já estava bastante comum naquela época. Só que aí, uma coisa bem interessante aconteceu, que eu fui para educação física. E lá, no curso, depois de sair da escola, que eu comecei a treinar, com 49 quilos naquela época, até os 18 eu tinha 49 quilos, consegui uns 60 quilos por aí, um físico nada tão admirável assim. E aí eu fui para a faculdade, vi que eu já gostava de treinar, então eu vou para educação física, deixa para uma área onde tenha pessoas que vão falar das coisas que eu tô falando, são pessoas da academia, que é para eu estar perto, sabe? Eu não tinha tanta orientação sobre essas coisas, pareceu que era a melhor atitude e acabou que eu fui bastante empurrado, sem pensar muito onde eu estava indo, por conta daquilo que a vida vai impondo pra gente. Sabe aquele papo que será que aquela pessoa ela realmente decidiu as coisas da vida dela? Você realmente decidiu as coisas da sua vida? Ou foi porque você foi induzido a isso? Pessoas do seu passado, alguém que você admirava, eram as únicas opções de trabalho, faculdade, hobby na sua família ou amigos. Você se sentiu que era o caminho que você tinha que seguir, mas você não optou por várias opções. Bom, depois da faculdade, eu tinha que estagiar, fui pro óbvio, que é pra academia, e lá eu encontrei um monte de pessoas que também treinavam, pessoas que eu percebia que tinham tudo o que eu queria, pelo menos qualquer pessoa, entre aspas, deve querer, que é reconhecimento, dinheiro, shape, que parece que isso vai te dar felicidade, amigos e tudo mais. E eu fui caindo cada vez mais nisso. Me vi no momento onde eu comecei a fazer, não uma preparação, mas comecei a levar um pouco mais a sério. Sempre gostei de acompanhar, muito mais, não por conta do físico, nunca foi por isso, mas por conta do que quem consegue um físico admirável, o que ele espera em si próprio para as pessoas, que é o que todo mundo já deve saber. Disciplina, motivação, consistência, que isso realmente trouxe bastante benefício para o futuro depois que eu deixei de competir. Naquela época eu não sabia que eu estava treinando essa minha capacidade de perseverar nas coisas, perseverar nas dificuldades e conseguir superar, mas naquele momento eu comecei a fazer pequena preparação sem subir, e aí meu treinador na época cuidava da minha dieta, treino, tudo, viu que estava na hora de levar um pouco mais a sério, com o uso de anabolizante, a testosterona, dose mínima, dose de reposição hormonal praticamente, que já deu bastante efeito, porque eu já tinha bastante disciplina, uma sensibilidade no corpo muito alta para conseguir receber pequenas doses que acabam não sendo tão grande para ter colaterais tão visíveis.
E realmente me deu bastante resultado. E eu continuei, sempre firme na dieta. Sempre vi que eu não tinha tanta genética. Eu falei que eu comecei a treinar com 49 quilos e eu tinha chegado até uns 70, mas bem difícil. E meu máximo da vida foi 80. E eu ainda não era tão grande assim. Então foi bastante dificuldade em comparação a pessoas que já treinavam faz um ano e já estavam gigante. E aí, eu já devia ter uns 23 anos, então uns 5, 6 anos de treino. Fui lá e competi. Tava com uma outra coach na época, tive que trocar. Na época eu tava com problema financeiro, não consegui continuar com esse antigo coach. Troquei para outra na época que eu tava melhor, depois de já estar quase formado e começar a dar aula, ganhar mais dinheiro e querer completar esse sonho que eu comecei lá atrás com essa intenção de comecei a admirar o pessoal e tudo mais. Eu fui direcionado, felizmente, por pessoas muito boas, e é aqui que eu deixo esse ensinamento para você. Saiba avaliar. Se você não sabe, saiba buscar como avaliar. Como se a pessoa tem uma coerência mental, se ela não tá te passando uma dieta que não tem nenhum sentido, se a pessoa só quer crescer em cima de você com os seus resultados e vai te colocar muita droga, treino, dieta, que é absurdamente difícil, vai ferrar muito mais o seu psicológico. Isso, cara, não vale a pena. Tem muito mais vida depois disso daí. A gente paga o preço mesmo sem saber, porque parece que é a coisa certa a se fazer. E aí eu competi na Muscle Contest, foi a foto que vocês viram, vou colocar, talvez colocar aqui, se eu lembrar. E no momento, que aí foi legal, o momento que eu subi no palco, toda a preparação, 18 semanas, antes disso, 18 semanas, me preparando, dieta, treino, bastante água, treinando com objetivo é muito mais legal quando você tem que atingir uma meta, porque daqui a 18 semanas, se eu vou subir no palco, eu tenho que entregar o resultado, tô postando no Instagram, no Reels, como é que tá a trajetória, o pessoal admirando e tudo mais, e o ego subindo. O ser humano, sabe, é, que alimenta um ego tão grande assim, ainda mais pela questão física, admiração nesse meio, você começa a ficar bastante cego para essas coisas. Competir, eu vou falar para vocês, foi uma das primeiras vezes que eu senti que eu conquistei um sonho. Tem vezes que você acaba vendo que você conquista metas. Eu já saí do país por consequência do trabalho, conexões e tudo mais, tudo de fato com conquista, mas de meta. Eu vi que, pô, legal, consegui, mas competir, subir no palco, ter um físico de qualidade, daquilo que eu achava qualidade, era uma coisa que era totalmente inalcançável para mim. E era mais um sonho que eu coloquei com 18 anos, super magro. Quando eu vi que eu conquistei, falei, cara, eu sou capaz de tudo. E aí que tá o legal, quando você se compromete, seja para ser atleta ou não, a uma dieta, um treino, um planejamento. Você se vê capaz quando você completa o objetivo. Quando você fala, hoje meu treino eu vou fazer tudo até a falha, 3 séries de 8 repetições. E E quando você finaliza, você, nossa, eu estipulei, eu fui, eu consegui, doeu, cansaço, pensei em parar, mas consegui. Cara, eu consigo fazer isso em vários lugares, que eu chamo de você interdisciplinar sua capacidade. Só que quando passou uma semana, duas, eu vi que não deu aquele resultado que aí, infelizmente, eu acharia que ia dar. Mais alunos vindo por conta de ser personal, admiração, elogios. E quando eu vi que eu tava com o ego muito mais alimentado, com fora de uma daquilo que eu achei que iria acontecer, eu percebi que eu não queria mais isso. Minha coach ela queria continuar, para a gente continuar crescendo, que é um processo para quem segue essa vida, continua crescendo, continua comendo bastante, fazendo o booking, comendo, depois o cut, secando e tudo mais, criando mais maturidade. Beleza, para quem curte, eu ainda tenho opiniões bem controversas com isso, naquele papo que eu falei no começo. Tem vezes que você só é induzido a estar nessa vida e não é aquela coisa que você queria mesmo, mas você só tinha essas opções. Então, quando eu percebi isso, eu vi um mar de opções se abrir para mim, pegando a minha capacidade de conseguir perseverar numa dificuldade, num cansaço, tudo que competir me deu, e experimentar coisas novas. Pô, se eu conseguir isso, imagina do que eu sou capaz com outras coisas, que é de esforço físico. Foi aí que eu tomei
a atitude de não querer mais competir. Eu vi que minha vida não mudou da água pro vinho. E até que eu lidei bem com isso daí. Tem gente que acha que não acaba ficando muito, sabe, uma queda da realidade, seu mundo inteiro é destruído porque não foi aquilo que você achava. Por isso, eu fazia terapia na época, então acho que eu alinhava um pouco bem essas expectativas. Então, tá aí mais um ensinamento para vocês. Mantenha uma terapia boa para conseguir, enfim, fazer isso que eu falei, ou uma autoterapia, estudando, refletindo, conversando com pessoas que você realmente, naquele papo, julga que tem uma capacidade boa de conseguir te guiar mentalmente, emocionalmente nas coisas. Mas quando eu percebi que eu estava apenas, como fui explicando ao longo de toda a história, buscando essa aprovação das pessoas, buscando me sentir conectado com aquele ambiente da academia, que aquilo vai me dar aluno, consequentemente dinheiro, reconhecimento, e eu vi que eu já tinha isso, mas não pelo físico. Comecei a pensar, falei, cara, meus alunos, amigos, relacionamento, não tá comigo pelo físico, tá pela conversa, por quem eu sou, personalidade, conexão, em nenhum momento. E o pior, as pessoas que eu vi que estavam, que vieram pelo físico, não era aquela conexão forte ao ponto de eu falar, nossa, que prazer de estar com essa pessoa, ou quando acontecia dificuldades, essa pessoa continuava. Não, não continuava. Veio esse corte do nada, eu tava ali sentada, a memória ficou cheia e tive que dar essa pausa, mas continuando e finalizando. Eu vi que era um reflexo, vejo hoje em dia que é um reflexo muito da nossa geração, que tem esse efeito de comparação muito grande, de você ver que você vai conquistar as coisas que, claro, hoje a gente sabe que é difícil. Dinheiro, reconhecimento, carreira, bens materiais, emocional, mental, enfim, e tenta colocar como uma única alternativa, que no meu caso foi o físico, porque era a única alternativa. E aí, naquele momento não tinha ninguém que falasse isso pra mim, então tá aqui eu falando pra você que, caso esteja passando por isso, vai passar, conheça alguém que esteja passando. Manda esse vídeo para essa pessoa, comenta aqui embaixo como é que foi esse processo, como é que tá sendo, se fez sentido para você alguma coisa que eu falei. Aqui na descrição tem toda a playlist do que eu aprendi nesses meus 28 anos de vida. Esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre essa minha trajetória no fisiculturismo. Talvez no futuro eu fale um pouco mais em detalhes de cada fase, de como é que foi acontecendo, mas por enquanto tentei resumir aqui para vocês uns bons 10 anos em acho que 15 minutos de vídeo. Bom, eu sou Alan e um abraço, até a próxima.